Todo mundo conhece a Twitch. É o tal do site roxo que os youtubers mencionam sempre que eles precisam anunciar que fazem transmissões ao vivo de algum tipo de jogo. O site já teve outro nome, já teve desfalques no seu elenco de estrelas e, de acordo com uma pesquisa rápida no Google Trends, ele só começou a ter alguma relevância no nosso cenário brazuca por volta do início de 2017, que é quando a gente vê o primeiro pico no número de pesquisas pelo nome do site. Pessoalmente, o meu primeiro contato com a plataforma ocorreu por volta de 2016, ou mais ou menos no início de 2017, eu não lembro direito. Eu descobri que o site existia porque na época eu acompanhava o Alan no YouTube e descobri que ele fazia conteúdo também na Twitch. A transição de consumidor do produto editado e planejado do YouTube para as transmissões em tempo real da Twitch foi mágica. E apesar de estar ali e poder ver o meu YouTuber preferido na época fazer as coisas ao vivo na minha frente, eu logo percebi que a melhor coisa da Twitch nem era aquele on-demand maravilhoso, mas sim a possibilidade de interação em tempo real com outras pessoas que estavam ali interessadas nas mesmas coisas que eu. E isso se deve fundamentalmente ao chat. Eu passei muito tempo refugiado naquele ambiente que era o chat do Alan, evitando entrar em contato direto com as pessoas ali. Ao invés de interagir, eu observava. Era legal ver dia após dia e meses após meses como as pessoas se comunicavam de um jeito diferente do que eu havia visto em outros cantos da internet. Mas mesmo que houvesse algo que diferenciasse a comunicação no ambiente virtual da Twitch, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso, as coisas no chat do Alan eram compreensíveis e amigáveis a quem caísse ali de paraquedas. Resumindo, a linguagem utilizada ali ela não constituía nenhuma barreira ao novato que chegasse de repente. Eu fui experimentar o choque cultural mesmo quando comecei a me aventurar em outros canais da Twitch, no caso do Cellbit. Eu acredito que o primeiro contato de muita gente com o chat do Cellbit, principalmente se essa pessoa estava acostumada com a dinâmica do chat do Alan, foi uma experiência de estranhamento. A minha certamente foi. Do nada eu havia saído de uma sessão de comentários bem ordeira até e dado de cara com isso. Como dá pra perceber, a diferença entre os dois é gritante. Mas apesar do aparente caos presente em um e da ordem presente no outro, há um aspecto que aparece sempre presente nos dois, e é justamente sobre isso que esse vídeo trata. Os chats dos canais da Twitch, assim como a maior parte dos chats de maneira geral, oferecem aos seus usuários a possibilidade de utilização de elementos pictográficos durante a comunicação. Os emotes. Quem é mais velho na internet conhece essas coisas por emoticons, e hoje em dia, em outras plataformas, a gente também chama eles de emojis. Mas na Twitch as coisas são um pouco mais diferenciadas. Diferentemente dos emojis, que costumam ser bem semelhantes em diferentes plataformas, na Twitch os emotes são únicos. E é precisamente a isso que eu me referia quando disse que algo diferenciava a comunicação das pessoas naquelas primeiras vezes em que eu estive no chat do Alan. Utilizar os mesmos emotes, no entanto, não é o fator em comum entre os comentários do Alan e do Cellbit que eu mencionei. E é aqui que, de fato, a gente chega na característica que, na minha opinião, torna a comunicação das comunidades na Twitch verdadeiramente diferente e especial. Essa diferenciação está no fato da Twitch incorporar os seus emotes de tal forma que eles ultrapassam a barreira de serem meros elementos de comunicação não verbal e passam a ser parte integrante do vocabulário falado das comunidades que crescem no site. Os chats da Twitch são exemplos de comunidades virtuais que, durante o exercício do entretenimento, desenvolvem uma maneira única de comunicação que a gente chama de dialeto. E esse dialeto, nesse caso específico, ele nasce através da utilização dos nomes particulares de cada emote como substituição de palavras e expressões da linguagem normal. É comum, por exemplo, durante uma transmissão, ouvir os streamers utilizarem não o emote como elemento figurativo, mas o nome do emote para transmitir uma ideia. Por exemplo, POG. Talvez esse seja o exemplo mais facilmente reconhecível. Quando algo de emocionante acontece em uma live, é sinônimo de POG. É certeza que alguém vai falar POG ou as suas variações. É importante observar que, como eu disse antes, o emote ele não está sendo utilizado de fato aqui, mas é o seu nome, que já tendo sido incorporado ao vocabulário da comunidade, se transforma em uma alternativa para expressar entusiasmo. Então, ao invés de dizer algo como caralho, que foda, ou foda, como alguém de fora diria, aqueles que já estão incorporados na comunidade reafirmam o dialeto usando apenas o nome do emote. O termo POG, tipo, falar POG pra algo que te impressionou era um bagulho que já era uma gíria, né? Já tinha se transformado numa gíria. Aí vai ser POG, Bodão. Ô, Bodão, quando as coisas... O que você fala quando uma coisa é legal, quando uma coisa é da hora? Que palavra você usa? É, tipo, isso aí é legal. O que você usa? O que você fala quando você acha uma coisa da hora? Que palavra você usa? O que eu falo? É quando eu acho da hora. Você acha da hora, legal? É zica, é rica. É zica? Ah, zica. Ô, Bodão, começa a usar POG.
POG. É POG. POG. É a mesma coisa que Zico, só que É a é a mesma linguagem de jovem. É a linguagem da Twitch. Bodão, começa a usar, Bodão, sabe por quê? Porque aí os nerds que ficam assistindo Twitch vão olhar pra você e vão ficar, caralho, o cara sabe usar os termos. E já vão ficar mais atraído ainda pela live. E esse é só um dos vários exemplos que a gente pode citar. E para provar que eu não sou o único enxergando coisas a mais no uso dos emotes e dos emojis e as relações que isso tem com linguística e comunidade, tem gente estabelecendo uma conexão entre o caráter pictográfico dos emojis e a linguagem hieroglífica dos egípcios. Além de um cara que resolveu traduzir o clássico livro Moby Dick para emojis, o Emoji Dick. Em muitos casos, compreender um determinado dialeto, mesmo que ele tenha surgido dentro da sua língua nativa, pode ser um desafio até que a pessoa esteja habituada. Também não é diferente no caso das comunidades virtuais criadas no chat de um site como a Twitch. Voltando rapidamente ao exemplo do Alan e do Selbit, eu lembro que por muito tempo eu tive uma certa aversão ao chat do Selbit. Eu tinha saído de um ambiente muito mais ordenado e estruturado e indo direto para a loucura. E isso serve de exemplo para a gente dizer que, embora os dialetos como desse caso sejam uma simples manifestação da personalidade coletiva do chat, sendo assim natural para eles, para aqueles que são recém-chegados, essa característica pode representar uma curva de aprendizado até que a pessoa esteja habituada e apta a se comunicar como um deles. É quase uma barreira de entrada, é como se fosse uma piada interna. Tanto é que o próprio Selbit e os mods dele reconhecem isso e disponibilizam uma espécie de manual para guiar aqueles que estão chegando na live pela primeira vez. É realmente interessante de se ver. Em conclusão, eu posso dizer que apesar do estranhamento e da aversão inicial, é em chats caóticos como o do Selbit ou do XQC, que é bem semelhante, que a gente vê a manifestação máxima do fenômeno que eu chamo aqui de dialeto da Twitch. A utilização massiva dos emotes pelos espectadores cria uma identidade comunitária em torno desses elementos e os transforma em vocabulário que é assimilado pelo streamer e reproduzido por ele, criando um ciclo que só fortalece um fenômeno linguístico interessantíssimo, ou no mínimo curioso.